Em 19 de abril de 2023, a CNN publicava as primeiras imagens do general G. Dias dentro do Palácio do Planalto, interagindo com os vândalos. Aquele escândalo, aquele absurdo, deixou evidente que o 8 de janeiro foi uma obra de arte produzida pelo próprio governo recém-eleito. Vamos relembrar esse trecho e vocês vão chegar à conclusão no final desse vídeo de 580 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves. Então vamos àquelas imagens que chocaram o Brasil e os brasileiros ao saber que o responsável pela segurança do Planalto era quem estava orientando e ajudando os vândalos na tarde de domingo dentro do Palácio do Planalto. Vamos lembrar isso? Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada.
Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI, nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. E essa imagem que correu o Brasil e correu boa parte do mundo, hoje, dia 12/5/2025, mais de 2 anos depois, estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito para elucidar isso para você e vamos fazer isso, e já fizemos isso, e vamos fazer quantas vezes forem necessárias, até que a sociedade brasileira entenda que tudo isso foi um flagrante preparado para prender os apoiadores do governo anterior. Agora vamos escutar a fala do jurista Aurinei Brito. Ele é professor, advogado criminal, mestre e doutorando em Direito. É presidente da OAB do Amapá. Antes de mostrar eles, eu quero falar para vocês o que vocês acabaram de ver. Cenas que aconteceram de 2 horas, quer dizer, 14 horas e 35 minutos, 45 minutos, até às 16 horas e 45 minutos. Essas 2 horas da parte da tarde, entre 14h45 e 16h45, você tinha invasores interagindo com os policiais dentro dos prédios dos 3 poderes, de forma harmônica e cordial, mostrando que havia sim uma parceria e um interesse de que aqueles que estavam ali dentro eram conhecidos e parceiros naquele projeto de destruir o patrimônio público. Agora, o que aconteceu depois das 16 horas e 45 minutos vai ser revelado a partir das imagens que virão após a fala do jurista Aurinei Brito. Vocês vão entender a parte legal do processo. Estamos de volta aqui para falar
das modalidades doutrinárias do flagrante. Vamos lá. Se o Estado, através da autoridade, independente de quem ela seja, ou através daquela pessoa que prendeu, né, que prendeu em flagrante, que pode ser qualquer do povo, se eles participaram de qualquer forma estimulando a prática do crime, de qualquer forma estimulando a prática do crime, esse flagrante não será legal. Repito, se a pessoa, autoridade ou não, participar da ação, participar daquele fato, estimulando de qualquer forma a prática do delito, esse crime, esse flagrante não será válido, tá? E pode chegar até ser considerado crime impossível. Nesse aqui, a autoridade provoca, né? A autoridade de certa forma estimula a prática do delito. Então ele, por força da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, aqui por própria determinação do Supremo Tribunal Federal, flagrante preparado, ele é um flagrante absolutamente ilegal. A Lei 12.850, artigo 8º, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. A outra modalidade doutrinária do flagrante é o flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos, flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos para a incriminação. Olha o que está na Lei de Abuso de Autoridade, gente. Vai para a tela aí para vocês, artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 a 4 anos. A parte que nos interessa é essa aqui, a fim de responsabilizar criminalmente alguém. Flagrante forjado é aquele que a autoridade vai criar indícios inexistentes. Ele vai ali plantar uma prova que não existia, droga, arma, dinheiro, enfim. Aquele fato não existiu, não teve nenhuma conduta por parte do suspeito, né? Mas ele cria aquela situação fática para criminalizar a pessoa. Isso, sim, está ali expressamente no artigo 23 da nova Lei de Abuso de Autoridade como crime, tá bom? Como crime. Aí ele remete. Bem, você vê que o que nós estamos tentando explicar para você é que aqueles primeiros momentos que você viu naquela reportagem da CNN, a gente entende e está bem evidente que se trata de um flagrante forjado, onde a autoridade, junto com cúmplices, comparsas, né, faz o serviço criminal de depredar o patrimônio público dentro dos prédios dos 3 poderes. Essas pessoas criaram o evento e criaram o dano. Só que essas pessoas estavam interagindo com as autoridades naquele momento. E elas depois saíram do local e para depois
os apoiadores do governo anterior ser colocados dentro dos prédios para serem incriminados como se fossem eles que tivessem feito aqueles estragos no patrimônio público. E essa intenção a gente identificou ainda em dezembro de 2022, quando 2 ministros da Suprema Corte estiveram lá em Nova York para falar sobre coisas referente a esse tipo de ação. Prestem atenção. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos, para Alexandre de Moraes, ainda não é o suficiente, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Agora nós vamos passar por algumas imagens. São várias imagens que revelam isso, mas nós separamos algumas que vai dar para você entender aonde a ação policial ela participa do processo, ela influencia e ela direciona os apoiadores do antigo governo a entrarem nos locais aonde o crime aconteceu para serem incriminados dentro de um flagrante preparado. Então, primeira parte, o flagrante forjado e agora o flagrante preparado. E tudo isso sendo monitorado pelas forças do governo. Vamos prestar atenção nessa fala desse personagem que é um dos que foram presos e condenados sobre os atos do 8 de janeiro. Preste atenção no depoimento dele. Vou botar aqui, ó, pegar no começo aqui. Vamos lá. Aplicar. Nesse contexto, de repente já vem a choque, né? Atirando, e os helicópteros e tudo, e aí a sinalização do policial, para mim, a pessoa, né, assim, próximo de uns 10, 12 metros, ele fez sinal para eu subir na rampa, e eu subi, adentrei o prédio, já estava tudo quebrado. Nesse momento já era um tumulto generalizado. E aí, esses policiais mais próximos de você, que eram do batalhão de choque, induziam você e outras pessoas a entrarem no Palácio do Planalto, é isso? Sim. É isso que eu te falo. A gente não tem um contexto geral. Eu não posso provar que existiam infiltrados, mas se existiu, ele entrou, quebrou e saiu. Isso é óbvio. Isso me parece óbvio. Que é a empresa está chamando nós? Terrorista! Nós não somos terroristas, somos pessoas do bem. Quem estava lá eram os hackers, aqueles caras lá, não era da manifestação pacífica, não foi o povo brasileiro do bem. Em um segundo momento, as polícias escoltam os patriotas do QG até a esplanada. Prestem bem atenção que o próprio agente militar foi buscar os acampados lá no Planalto, quer dizer, lá no QG, para escoltá-los até a cena e depois serem caídos numa emboscada. É o que aparentemente a gente sugestiona você a entender. Preste atenção. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então vamos fechar da seguinte forma, nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade
necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. Tá bom, pessoal? Agora, policial fazendo sinal para as pessoas entrarem no prédio. E já está até escuro. Essas pessoas não estavam lá, não participaram daquele vandalismo. E os policiais estão induzindo as pessoas a entrar nos prédios. Esse aí, você vai ver a mão do militar fazendo isso. Isso aqui é por nós, pessoal. Isso aqui é por nós. Agora você vai ver cenas que repetiu na CNN, aquele aparato militar se afastando, aquela hora que fechou, né? E no mesmo momento, os vândalos entrando lá do outro lado, e aqui, ó, no canto esquerdo ainda tem militar parado e assistindo ele quebrando por fora, por dentro. Tudo acontecendo na luz do dia. Ali está marcando 15 horas e 16 horas e 21 minutos. Agora você vai ver isso aí na antessala da sala do presidente, dois vândalos lá, dois invasores ali dentro, né? Um sentado na cadeira e a outra tirando foto. E aí vai acontecer a passagem, né, da força policial, que vai identificar a presença daquele invasor e, ao invés de fazer a captura dele, simplesmente cria um escudo de proteção para que os demais militares não identifiquem a presença desse invasor dentro do Palácio do Planalto. Isso às 16 horas e 23 minutos, antes dos patriotas, daqueles que eram apoiadores do governo anterior, chegarem à Praça dos Três Poderes. Percebe? Olha lá. Está vendo? Eles estão protegendo a vista para que as pessoas não vejam que tem um invasor ali. Porque nem todos os policiais, né, vão entender isso. E aí, a turma ainda lá, ó, 16 e 27, todo mundo interagindo lá. Tá vendo? Bom, e o inquérito militar aberto para investigar os responsáveis por proteger o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro livra os militares do Exército e aponta indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI era comandado pelo general Gonçalves Dias. O relatório culpa a Secretaria do GSI pelos ataques e estragos no Palácio do Planalto, mas não cita nomes. Oitiva do senhor Major José Eduardo Natália de Paula Pereira, então militar do Gabinete de Segurança Institucional. Sob a ótica da razoabilidade, avaliei que deixar que pegassem a água era razoável para que a situação não se inflamasse e aquelas pessoas saíssem do local sem causar maiores danos. Senhor presidente, vou pedir a gentileza de colocar o vídeo número 1. O senhor pode dar o play, por favor? Então, como eu falei, eu entro ali na Copa. Observem esse manifestante de preto, era o mais exaltado. Ele, inclusive, foi um dos que agem para arrombar essa porta de vidro. Então, nesse momento que eles saem, eu diminuo a importância daquela sala, falo, não, aqui não tem nada. A sala do presidente fica aqui abaixo, né, fica no segundo piso, e ele imediatamente sai. Então, os manifestantes, eles me cercam, eles chegam a checar meu nome, perguntam ali qual era a minha função. Senhor presidente, peço que coloque o vídeo 3, por favor. Então, eu retiro os manifestantes. O manifestante
procura, ele tenta resistir, ainda tento contê-lo, e ele avança para o mezanino, onde eu sabia que existia um pelotão da Polícia Militar do Distrito Federal, um pelotão de choque. Terroristas atingem a parte superior do Congresso e invadem a área interna, adentrando pela chapelaria. Um policial faz sinais, dando indicação para que os bolsonaristas sigam em frente. O pau tá quebrando. Olha lá, olha lá. O pau quebrando lá. Tô nem aí, tô de férias. Pediu para entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou: deixa eu só me identificar e mostrar que a gente está com vocês. Será que estamos certos? Brasil! Eles não estão fazendo nada e o Congresso está invadido. Nunca, jamais pensei em vivenciar isso. E ali eles nos forçaram, através de gás, de pimenta e tudo mais, a entrar no prédio. E eu com muito medo, de chinelo havaianas, né? Com medo de me machucar, porque tinha vidros lá, tinha água no meio de vidro. Foi uma coisa assim, muita gente chorando, muita gente sendo agredida. Uma situação surreal que não tem como esquecer. E ali eles falaram para a gente ficar em segurança, que eles iam nos tirar dali em segurança. Mentira, ficamos horas e horas ali, né? Horas e horas, muita gente orando. O que eu tinha nas mãos era um celular descarregado e minha bandeira aqui, essa bandeira aqui, ó, que eles me prenderam com essa bandeira. E também o equipamento que os policiais estavam portando, né? Então, não tinha escudo, não tinha o equipamento antitumulto. Então, os policiais estavam muito vulneráveis ali também. Às 2h42, a barreira é rompida. Começam as 5 horas de destruição que deixariam o 8 de janeiro marcado na história. Em pouco tempo, começa a destruição no Senado. Era uma situação que não era crível, porque, como disse, era uma situação de fácil controle. Enquanto isso, os invasores partiam para o terceiro alvo. Bem, esses trechos que nós separamos é para evidenciar a participação da força policial, da autoridade policial, usando, entendeu, do seu abuso do poder para criar esse flagrante preparado. Então você tem aí, né, uma ação monitorada, e dentro dessa ação monitorada você tem no primeiro plano o flagrante forjado, que acontece de 14h30 até às 16h30, com a presença de autoridades do governo interagindo com os vândalos dentro dos prédios dos 3 poderes. E a partir das 16 horas para frente, você já não tem mais esses vândalos que estavam ali dentro dos prédios, e as forças policiais fazendo uma espécie de manejo das pessoas que estavam do lado de fora para dentro dos prédios, para que estas pessoas fossem identificadas como os responsáveis por aqueles danos que aconteceram no patrimônio público. Então, para encerrar, vamos repetir agora a participação, né, que nós pegamos aqui emprestado, porque está disponível na internet, né, a aula do jurista Aurinei Brito, e agradecer desde já por ter a possibilidade de usar esse material que ele disponibiliza na internet como forma de aula, né? E nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito buscamos esse conteúdo justamente para dar subsídio naquilo que nós entendemos que aconteceu no 8 de janeiro. Então vamos repetir para vocês terem uma ideia, e a gente vai fechar com a fala desse jurista e agradecer desde já a oportunidade de poder usar o seu material. Estamos de volta aqui para falar das modalidades doutrinárias do flagrante. Vamos lá. Se o Estado, através da autoridade, independente de quem ela seja, ou através daquela pessoa que prendeu, né, que prendeu em flagrante,
que pode ser qualquer do povo, se eles participaram de qualquer forma estimulando a prática do crime, de qualquer forma estimulando a prática do crime, esse flagrante não será legal. Repito, se a pessoa, autoridade ou não, participar da ação, participar daquele fato, estimulando de qualquer forma a prática do delito, esse crime, esse flagrante não será válido, tá? E pode chegar até ser considerado crime impossível. Nesse aqui, a autoridade provoca, né? A autoridade, de certa forma, estimula a prática do delito. Então, ele, por força da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, aqui, por própria determinação do Supremo Tribunal Federal, flagrante preparado, ele é um flagrante absolutamente ilegal. A Lei 12.850, artigo 8º, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. A outra modalidade doutrinária do flagrante é o flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos, flagrante forjado. A autoridade cria elementos falsos para a incriminação. Olha o que está na Lei de Abuso de Autoridade, gente. Vai para a tela aí para vocês, artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena de detenção de 1 a 4 anos. A parte que nos interessa é essa aqui, a fim de responsabilizar criminalmente alguém. Flagrante forjado é aquele que a autoridade vai criar indícios inexistentes. Ele vai ali plantar uma prova que não existia, droga, arma, dinheiro, enfim. Aquele fato não existiu, não teve nenhuma conduta por parte do suspeito, né? Mas ele cria aquela situação fática para criminalizar a pessoa. Isso, sim, está ali expressamente no artigo 23 da nova Lei de Abuso de Autoridade como crime, tá bom? Como crime. Bem, e aí a gente relembra aqui, né, e a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, a Auriverdes, esses canais ditos de direita, sempre trazem referência à questão do Felipe Martim e a adulteração do documento, né, da entrada dele nos Estados Unidos, para criar uma situação e colocá-lo na cadeia como se ele estivesse tentando deixar o país. Então, diante dessas evidências que nós mostramos para você, com imagens do 8 de janeiro, e a fala desse jurista, né, mostrando para você o flagrante forjado, o flagrante preparado e a ação, né, coordenada, monitorada através das autoridades para incriminar essas pessoas. Diante disso, o Brasil está diante de um absurdo jurídico, né, em que a lei é usada não para proteger o cidadão,
mas para criar condições de encaixar um cidadão de bem dentro da lei, para que ele possa ser incriminado. E aí, a ação da autoridade governamental, autoridade policial, cria todo um engendramento para induzir com que pessoas de bem se encaixem dentro dessa postura de crime. E aí você tem tudo isso, uma grande armação do 8 de janeiro, e que, infelizmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal e a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da Câmara dos Deputados e do Senado não conseguiram materializar de forma prática e objetiva, né, o que aconteceu no 8 de janeiro. Não se trata de tentativa de golpe, também não se trata de não houve golpe. Se trata, sim, de uma ação orquestrada, organizada, planejada para criar crimes e prender pessoas inocentes. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Estou deixando aqui o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através desse Pix que você vai ajudar a gente a construir uma sociedade justa, democrática, livre e soberana. Para isso, nós precisamos da participação da cidadania, do cidadão comum, da sociedade organizada, ainda que seja de forma virtual, através desse arquétipo de comissão cidadã de inquérito, para defender os interesses da sociedade. Fiquem com Deus e que Deus proteja o Brasil. Compartilhe, hein, gente? Ajude a comentar, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, para ser membro, né? Para ajudar a gente a avançar nesse trabalho tão digno que é chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Um abraço.